Olá, meu irmão, minha irmã. O Deus da esperança que nos comula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje nós celebramos a quarta-feira da 33ª semana do Tempo Comum. Ouçamos então a palavra de Deus proclamada pela Igreja no dia de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom. Como fosse fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositasses meu dinheiro no banco? Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai deles as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, meu caro irmão, minha cara irmã. Enquanto caminhava para Jerusalém, Jesus tentava conscientizar os seus discípulos para que compreendessem o sentido de tudo quanto ele teria que passar para cumprir com a sua missão de Salvador dos homens. Ele tinha consciência do que iria passar e o que enfrentaria, mas também tinha a convicção de que seria vitorioso e que um dia voltaria para colher de nós os frutos da nossa fé. Assim, então, Jesus os alertava sobre os perigos da infidelidade. Esta parábola nos leva a questionar sobre o nosso compromisso com o Senhor em relação aos dons que dele recebemos, entre eles e o dom da fé e do amor. Assim como cada um dos empregados do homem nobre recebeu igualmente 100 moedas, todos nós também recebemos igualmente o dom da fé e do seu amor. Dependendo das nossas ações, esses dons nos renderão bens incalculáveis que podem ser colocados à disposição do reino de Deus.
Quanto mais exercitamos e vivenciamos a fé e o amor que recebemos de Deus, mais encontraremos sentido para a nossa vida e mais progrediremos na nossa missão de construtores do seu reino aqui na terra. Quando desconfiamos do amor de Deus por nós, quando não experimentamos a caridade, estamos escondendo a fé e terminamos por ter uma existência apagada e sem frutos. Jesus vai voltar coroado como Rei e olhará para cada um de nós à procura do que Ele aqui deixou como herança para que fosse usado, multiplicado, espalhado. Isto é, o seu amor com suas consequências e sofrimentos. Muito bem, meu irmão, minha irmã, mais uma vez aproveito para lembrar do gesto através do nosso presépio solidário. Se você ainda não retirou o seu material, nós vamos voltar a entregar neste final de semana. Muitas famílias, muitas crianças estão esperando, contando com o seu gesto de solidariedade. Lembrando que esse gesto é dos vicentinos e envolve todas as paróquias com suas comunidades aqui em nossa cidade. Então, que ninguém fique de fora, todos ajudando no presépio solidário deste ano de 2020, mais urgente, mais necessário ainda, por conta da pandemia que estamos enfrentando. Esperamos contar com a sua colaboração. Um abraço fraterno e a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.